Gente, a questão 32 da prova da UERJ, na etapa única de 2021, uma questão super simples, mas que você precisa estar atento ao que postula a chamada regra de Chargaff, tá? Se liga só no que a questão fala. Considere um DNA de fita dupla que deu origem, sem qualquer erro no processo de transcrição, a um filamento de RNA mensageiro com 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas e 200 citosinas. A quantidade de nucleotídeos de cada tipo, ou seja, adenina, timina, citosina e guanina, encontrados no DNA de fita dupla original é... Gente, pega a sua visão. A questão falou que o RNA mensageiro, oriundo da transcrição de um DNA, tem essa quantidade de bases nitrogenadas. Beleza. Quem deu origem a esse RNA mensageiro no processo de transcrição? Uma fita molde de DNA. Uma fita do DNA fita dupla serviu de molde para dar origem a esse RNA mensageiro. Ou seja, se serviu de molde, o pareamento das bases no momento da construção dessa fita de RNA mensageiro é equivalente. Lembrando que, na transcrição, adenina se liga a uracila e citosina se liga a guanina. Então, olha só, se eu tenho 150 adeninas, ela vai ser correspondente a 150 timinas no meu DNA fita molde. Porque timina se liga a adenina. Se eu tenho 300 guaninas no meu RNA mensageiro, eu vou ter 300 citosinas no meu DNA fita molde. Porque guanina se liga a citosina. Se eu tenho 250 uracilas, que corresponde à timina no meu RNA mensageiro, eu vou ter 250 adeninas no meu DNA fita molde. E se eu tenho 200 citosinas no mensageiro, eu tenho 200 guaninas no DNA de fita molde, tá? Só lembrar da proporção de bases, que precisa ser equivalente. É isso que Chargaff postula, que a proporção de bases púricas é equivalente à proporção de bases pirimídicas. Ou seja, a quantidade de adenina é equivalente à de timina e vice-versa, e a de citosina é equivalente à de guanina e vice-versa. E no caso da uracila, é equivalente à porcentagem de adenina. Show? Mas olha só, eu tenho a quantidade de bases nitrogenadas só da fita molde, mas a questão afirma que é um DNA de fita dupla. Ou seja, a fita pareada desse DNA vai ter as proporções de bases da minha fita molde, segundo Chargaff. Então, olha só, se eu tenho 150 timinas, timina se liga com quem? Adenina. Então, eu tenho 150 adeninas. Citosina se liga a guanina, então se eu tenho 300 de uma, eu tenho 300 da outra. Tá? Se eu tenho 250 adeninas, eu tenho 250 timinas. Se eu tenho 200 guaninas, eu tenho 200 citosinas na minha fita de DNA pareada. Beleza. Descobri quanto que eu tenho de bases nitrogenadas desses meus nucleotídeos na minha fita molde, que deu origem à fita de RNA mensageiro no processo de transcrição. E, por consequência, eu descobri a quantidade de bases nitrogenadas dos nucleotídeos do meu DNA que pareia com a fita molde. Agora, qual o total das bases do meu DNA? Das duas fitas do meu DNA? Só eu somar. O DNA total, o total de bases nitrogenadas desse DNA vai ser a soma das duas fitas que eu encontrei. Timina, 400, citosina, 500, 400 adeninas e 500 citosinas. Professor, encontrei timina equivalente à adenina
e citosina equivalente à guanina. Exatamente, porque a proporção de bases se complementam, são então equivalentes no meu DNA em comparação às bases púricas e às bases pirimídicas. Olhando as alternativas, eu tenho 400 timinas, 400 adeninas, 500 citosinas e 500 guaninas. Alternativa de letra D. Beleza, galera? Questão também super tranquila, que você precisa lembrar daquilo que postula Chargaff na regra de Chargaff. Beleza?